Saudações, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é João, faço parte da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa experiência de ser leigo na igreja. O entendimento que eu tenho é que o ser leigo é fazer parte do corpo de Cristo. Isso começa nos nossos lares, em casa, com os nossos familiares. A minha experiência foi sempre com meu pai, com a minha mãe, né? Já desde pequeno, quando eles nos batizam, quando nos encaminham a ter uma relação mais íntima com Jesus, através da primeira Eucaristia, com a Crisma, e a partir daí, né, desse encaminhamento familiar, a gente passa a ter uma vida em comunidade, uma vida fraterna, fazendo parte de uma igreja, participando das atividades e tendo aí uma vida cristã. Eu tenho 44 anos, sou casado há 23 anos, tenho 2 filhos, o Lucas, de 21 anos, a Mariana, de 13 anos, sou avô. Tenho o Davi, de 1 ano e meio, e o João, que ainda está na barriga da minha nora. Mas apesar dessa idade, eu me considero uma criança de 3 anos, quando se fala em vida cristã. Eu digo isso porque o chamamento que eu tive a ter uma vida mais fervorosa ocorreu há pouco tempo. Eu estou há 3 anos na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e foi a partir dessa vinda aqui, desse chamamento que eu tive, que eu passei a ter um despertar, a ter uma atenção maior para as coisas cristãs. Como que foi isso? Para mim, eu entendo que Deus vai nos chamar de várias formas. Vai usar várias ferramentas, vai usar pessoas, vai usar a natureza para estar se comunicando com a gente. O que acontece é que, às vezes, a gente não está aberto a ouvir. Deus sempre vai estar presente, mas às vezes a gente está preocupado com alguma outra coisa, intertido com as coisas do mundo e a gente não escuta Jesus. Na minha experiência, foi há 3 anos, eu estava justamente passando por uma dificuldade. Não bem uma dificuldade, eu estava vendendo uma casa que eu tinha, uma casinha um pouquinho pequenininha, para trocar por uma outra casa. E nesse momento, eu fiz o acordo, arrumamos um comprador, consegui encontrar um imóvel que eu queria e faltavam ali as coisas dessem certo do ponto de vista burocrático, né, para que saíssem os financiamentos, enfim. Isso começou a atrasar, isso começou a demorar e me gerou muita preocupação, porque eu assumi um compromisso e tinha uma multa muito elevada naquilo. Perdi o sono várias vezes e nesse momento eu passei, não depende de mim, não depende das pessoas, depende da vontade do Senhor. E eu passei a pedir muito: Senhor, se isso tiver que dar certo, né, conduz, orienta para que essas coisas aconteçam da forma como o Senhor quer. E essa preocupação me corroía, me consumia. E numa noite, eu creio que o Espírito Santo, Jesus, alguma coisa divina veio e falou comigo em sonho. Nesse sonho eu estava numa rodovia e eu sou muito conservador, muito medroso das coisas. Eu estava numa rodovia escura, no meio de uma faixa, pista dupla, tudo escuro, e ali eu ficava preocupado com a minha família, aonde a minha família ia ficar. E nessa escuridão toda, eu tinha um celular na mão, um celularzinho como este aqui, e eu estava com essa lanterninha, tentando encontrar um caminho. Onde eu estou, eu posso ser atropelado aqui, eu posso deixar minha filha pequena, órfã. E eu com essa luzinha, uma luzinha que não iluminava nada, ali eu ouvi uma voz de alguém falando: você acha que vai longe com essa luzinha? Eu falei: mas eu preciso sair daqui. E eu ouvi: sabe qual é o seu problema, filho?
O teu problema é que você quer fazer as coisas por você mesmo. E desse jeito vai ser mais difícil. Quer fazer uma coisa? Deixa que eu te guio. Apague essa luz. Me escuta e deixa que eu te guio. E a partir dali, essa voz me conduzia a fazer algumas coisas. Vá em frente. E eu naquela rodovia andava, ia em frente, vire à esquerda, desse jeito, vire à esquerda. Eu virei à esquerda e entrei numa comunidade que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, e fui entrando, fui ouvindo a voz e fui adentrando aquela comunidade. Vá mais à frente, ande mais. Fui andando. Pare aí. Entre nesse terreno. Aí eu questionei a voz, mas entrar aqui? O que tem aqui? Entra. O teu problema é que você quer fazer as coisas por você mesmo. Confia. Deixa que eu te guio. E eu entrei. Um terreno que não tinha nada, só tinha mato. Fui entrando. E aí a voz me orientou. Olhe para a sua direita. E eu olhei. E quando eu vi ali, no chão, no fundo daquele lugar, uma imagem de Nossa Senhora. Aquilo me surpreendeu. Falei, meu Deus, minha Nossa Senhora, a senhora aqui? E foi como se ela conversasse comigo. Sim, estou. Aquilo não ficou bem, eu senti ali a necessidade de fazer um compromisso com ela. Falei, mas aqui não é o lugar da senhora. E a senhora sabe que eu estou passando nessa tentativa de sair de um imóvel para ir para outro. Independente se vai dar certo ou não, eu quero firmar um compromisso com a senhora, de que na parede maior que eu tiver no imóvel, a senhora vai estar lá. E senti dali que eu tinha essa necessidade de fazer isso, mas não parou. Falou, vai, continua ouvindo a voz. Eu saí dali e comecei a conversar com pessoas que eu não conhecia, num lugar que eu não conhecia, e falava exatamente o que a voz dizia, que era para falar de amor, para falar de fraternidade, para falar que a gente não deve agredir uns aos outros, que a gente tem que procurar se ajudar sim. E fui falando e encontravam pessoas ríspidas umas com as outras, criticando, conversando, se agredindo, e eu sempre ouvindo a voz, pedindo para falar de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Num dado momento, nesse mesmo sonho, uma das pessoas chegou até mim, pôs a mão no meu ombro e falou assim, quem você pensa que é para estar falando disso aqui? Você não é bem-vindo aqui, por que você acha que é melhor que a gente para estar falando disso? E a pessoa começou a me agredir de tal forma que me deu vontade em sonho de fechar a mão e fazer algo, agredi-lo também. Mas aí na hora que eu fechei a mão eu lembrei, peraí, o que eu estou fazendo? É justamente o contrário que eu estou ouvindo. A gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de fraternidade. Eu não posso fazer isso com você, do contrário, eu estou fazendo contra aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que Jesus ensina. Naquele momento eu abri a minha mão, olhei para essa pessoa e falei, eu não vou te agredir, eu não preciso te agredir, eu não tenho motivos para isso. A gente tem que ser amigo, a gente tem que ser irmãos. O semblante daquela pessoa na hora se desfez, olhou para mim e falou, é disso que a gente precisa, é assim que eu quero que você seja. E a partir dali, eu fui entendendo que a gente tem que levar isso realmente a sério. Muitas vezes a gente vai ser tentado, a gente vai ter situações que vão nos tirar do sério, mas a gente tem que lembrar de Jesus, que quer que a gente esteja fraterno, que a gente tenha amor um pelo outro, e que a gente não se ire por qualquer coisa. Não parou aí. Eu tinha um problema para resolver e não sabia se estava resolvido. E aí, aquela voz falou para mim, calma, o teu problema eu vou resolver. Não, mas eu preciso ir em tal lugar. Eu ficava preocupado com as coisas que estavam na relação da minha casa, se eu ia morar em uma, morar na outra, se eu ia pagar uma multa elevada. E aí a voz me dizia, você pode voar se você confiar em mim. Eu sempre fui medroso. Mas eu falei, tá bom, então vamos. E eu, no sonho, eu comecei a voar. Fui voando. E a minha preocupação, o meu medo de sempre, tinha fios de eletricidade no meu sonho, e eu comecei a planejar, não, mas espera aí, eu preciso voar um pouco mais alto ou mais baixo, porque do contrário, eu vou trombar com os fios, eu vou me machucar. E a partir dali,
quando eu tentava voar no sonho e me preocupava com os fios, e toda vez que eu me preocupava com isso, em fazer um movimento para baixo ou para cima, eu novamente caía. E a voz me dizia: você precisa deixar que eu conduza a tua vida. Eu te conduzo, eu te livro. E a partir dali ficou claro para mim que eu não estava sozinho, que eu tinha um Deus, eu tinha Jesus para poder conduzir a minha vida, não só minha, mas da minha família. Acordei chorando naquela noite, conversei com a minha esposa a respeito daquilo e fomos trabalhar no outro dia normalmente. Eu tinha um problema naquela ocasião de uma aprovação para o financiamento da venda da minha casa. Ao trabalhar, eu costumo deixar o celular desligado. Eu entrei no meu trabalho, deixei o celular desligado e saí para o almoço. E trabalhei. Na hora de sair para o intervalo de almoço, eu peguei meu celular, liguei o celular. No momento que eu liguei, era o gerente do banco fazendo a seguinte pergunta: o senhor é o João Antônio da Silva? Sim, sou eu. Eu estou ligando para dizer que o seu financiamento foi aprovado. Justamente no minuto em que eu liguei. Aquilo para mim foi um sinal claro de que Jesus tinha tomado a frente dos meus problemas, da minha família, das minhas coisas. E a partir daquilo ali, eu passei a entender que realmente Jesus está conosco, que participa da nossa vida, mas a gente tem que seguir Ele, a gente tem que ouvir Ele, a gente tem que buscar Ele. Ele sempre vai estar presente. De lá para cá, a vida minha, da minha esposa, da minha família mudou radicalmente. A minha esposa e eu fizemos o ECC, isso fortaleceu a nossa comunhão, a nossa relação. Nós éramos antes um casal que ia às missas de vez em quando. Hoje a gente sente isso, a necessidade, é um alimento estar na presença de Deus, na casa dele. A gente não tinha o hábito de fazer orações em casa, nas refeições e ao dormir. Hoje a gente faz isso. Realmente é algo que, um dia que a família não está reunida e a gente não ora agradecendo o que nós temos, faz falta. E é isso, gente. No final das contas, a minha reflexão, o meu entendimento é que Jesus vai sempre estar presente com a gente. E cabe a nós, cristãos, como membros da igreja, ouvirmos o que vem da cabeça, o que vem da cabeça do corpo, que é Cristo, e fazermos aquilo que é a vontade dele, amarmos o nosso próximo como ele nos amou. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja com vocês.